colocar lá no AVA, né? Acho que tem alguém solicitando entrada aqui. Ok. Beleza. Ok. Então, pessoal, a nossa disciplina é eletricidade, né, e magnetismo, né? Eletromagnetismo, física 3. Eu acho que das físicas básicas é a última, né, que vocês têm, não sei se física 4 eu acho que vocês não têm, né? Daí já é a parte final, né? Vocês vão para a parte prática em si, nas disciplinas mais voltadas à engenharia mesmo, né? Então tá, vamos lá. Eu sou o professor Rosevaldo Oliveira, tá? Minha formação é a área da física, bem? Nós vamos estar tratando aí desse conteúdo tão importante que é a eletricidade. Vocês já observaram ali que nós temos o nosso cronograma, né? Vamos falar um pouquinho dele, né? Que já estava disponível para vocês lá no AVA. Ele divide aqui o nosso conteúdo, né? Em alguns módulos, né? São 10 módulos, né? Praticamente. Que são esses conteúdos aqui, né? No 1 e 2, né? Semanas 1 e 2, 2 semanas aqui, são cargas elétricas, campos elétricos, força, lei de Gauss. Depois trabalho e energia potencial e potencial elétrico. Aí nós temos a nossa primeira prova. Nesse intermédio aí nós vamos ter uns 4 questionários, né? Ou listas, né? Dependendo do que for, né? Mas eu vou tentar colocar no questionário AVA, né? Para vocês. E se for necessário alguma outra lista separada, alguma outra coisa, tá? E um trabalhinho. Então são 4 que são listas e questionários, né? É mais ou menos 4. Pode ser que a gente varie alguma coisa, um trabalhinho a mais aqui, né? Mas é mais ou menos isso daí, essa é a ideia, tá? Aí nós fazemos a nossa avaliação. Também nós temos a primeira parte do trabalho, né? Que é um trabalho-projeto. Vou conversar com vocês a respeito disso daí. Opa, acho que eu tenho que dar permissão para alguém. Espera um momento aqui. E aqui, depois, a segunda parte, que nós entramos um pouco mais forte nas equações de Maxwell e leis da eletricidade em si, né? Que é eletromagnetismo, tá? Circuitos elétricos. Na última parte, fechamos com circuitos elétricos. E a nossa segunda avaliação, tá? Então, vamos lá. Como que é a nossa avaliação aqui, né? Nós vamos ser avaliados. Seremos avaliados aqui, ó, por listas, né? Vão ser 20%, provas, a primeira prova 20%, a segunda prova 20%, o projeto de vocês, um trabalho, né? Um projeto 30%, a participação 10% aqui, né? Que nós vamos estar contando com a presença, né? De vocês, né? E participação nas atividades, né? O total fecha em 100%, né? O curso de vocês, ele é média 7, com aprovação, né, direto, né? E depois aprovação na PF, né, com média 5, ok? Alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, vocês me param, tá? Então, se não me parar, pode interromper, beleza? A qualquer momento, vocês podem interromper. Se não me parar, eu vou indo para frente, beleza? Vamos lá. Tá, então, vamos começar com um questionamento aqui, para a gente pensar um pouco como que seria o mundo, né, sem uma teoria do eletromagnetismo em si, né? O eletromagnetismo, ele está, inserido, né, de uma forma muito forte na nossa sociedade hoje, né? Então, o que nós podemos começar? Você começa a imaginar aí, para entender isso melhor, seria necessário a gente voltar um pouco, né, e tentar entender o desenvolvimento do eletromagnetismo em si, né? E eu já vou passar para vocês qual que é a minha estratégia para a gente, no tempo que a gente tem, é um tempo muito curto, né, para a gente discutir o desenvolvimento todo histórico, né, do desenvolvimento do eletromagnetismo para chegar até a forma que nós conhecemos hoje. Então, isso nós não vamos ter tempo suficiente para isso, né? Então, eu vou passar para vocês já a estratégia que nós vamos fazer. Mas, a princípio, nós podemos já começar a pensar no eletromagnetismo, o que seria, né?
quais foram os desenvolvimentos em si se a gente não tivesse uma teoria do eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo em si, né, você tem a unificação entre a eletricidade e o magnetismo em si, né? Eletricidade e magnetismo. Então você tem a eletricidade mais o eletromagnetismo, mais magnetismo, você vai ter o eletromagnetismo em si, tá? Do eletromagnetismo, nós vamos entender, por exemplo, as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas. Então, você já começa aqui, estou começando por um ponto aleatório, qualquer um assunto aleatório aqui, né? Ondas eletromagnéticas. Onde que estão presentes as ondas eletromagnéticas? Estão presentes em toda a comunicação, né? Presente rádio, TV, micro-ondas, no uso do forno micro-ondas, na medicina, né? Toda a medicina foi desenvolvida através baseado, né, na teoria do eletromagnetismo, a engenharia moderna quase toda, né, você tem que colocar. Aí a gente pode tratar de alguns pontos de forma separada, a eletricidade em si, né, e magnetismo em si, né, você vai ter a lâmpada, né, energia elétrica, né, toda, o mundo hoje sem energia elétrica, como que ficaria, né? Essa comunicação nossa aqui já não seria possível, né, porque não teria a eletricidade, né, e nem a comunicação em si, né, via cabo, né, ou ondas eletromagnéticas em si. Então, já seria, isso daqui já não existiria, né. O mundo moderno em si, com a invenção não, né, mas o entendimento em si do eletromagnetismo, o mundo moderno, ele mudou completamente, tá? Então, você tem uma alteração muito grande, né, na forma nossa, né, de relação com o mundo, né, quando dominamos o fenômeno do eletromagnetismo em si, né? Então, vamos lá, né, quais são outras coisas que se você começar a analisar, né, de uso de recursos energéticos em si, né, sem o eletromagnetismo, né? Não dá, né? Então, praticamente impossível, né, você imaginar o mundo moderno hoje igual nós temos hoje, tá? Então eu peço para vocês um esforço aí para começar a imaginar, mas eu vou deixar para vocês algumas coisas para vocês pensar a respeito desse assunto aí também, tá? Aqui entra uma parte importante, que é importante para a gente entender, que é entender essa história, a história em si, tá? Da eletricidade, do magnetismo, do eletromagnetismo, tá? Eu vou deixar para vocês 2 documentários, né, que estão disponíveis na internet, tá? E desses 2 documentários, eles estão traduzidos, tá, para português. Inclusive, existe vários outros, né? Eu já tinha, mas não encontrei alguns outros de tradução com português, ou com legenda, pelo menos, decente, né? Esses 2 eu encontrei com legenda, né? E eu assisti eles, e eles estão mais ou menos corretos. Você encontra muita coisa que tem equívocos, né, a respeito histórico. Mas esses 2 aí, eu achei, assim, que eles estão com informações bastante confiáveis, tá? E o que vocês vão fazer, né? Para a gente, seria umas 3 aulas, 2 ou 3 aulas, para a gente conseguir discutir, tá? Geralmente eu discuto em 2 aulas, essa parte histórica, tá? Eu teria que discutir em 2 aulas, tá? Mas a gente não tem tempo, né? O nosso cronograma é muito corrido. Então eu vou deixar com vocês esses 2 documentários. Aí o que vai acontecer? Vocês não precisam fazer resumo, nada, mas eu aconselho que vocês façam alguma anotação, tá?
anotem, façam anotação, guardem, porque isso é importante, você ir assistindo e anotando, né, os pontos mais importantes, porque eu vou colocar num questionário, tá, do AVA, né, sobre esse material, aí vocês vão responder lá no questionário do AVA, beleza? Também, além disso, daí vai ter uma lista de exercício ali junto, né, que pode estar no mesmo questionário ou no outro questionário também, né, já para essa semana. Vamos voltando aqui, né? Ah, ok, pessoal. Eu esqueci de falar uma coisa a respeito do... Voltar aqui. Avaliação, tarará, projeto em si, tá, pessoal? Aqui, ó. Nessa parte do projeto. O que que é esse projeto aqui, tá? O que que é esse projeto? Olha, esse projeto aqui é um trabalho, né? Trabalho que vocês vão... o formato de um projeto, o que que ele é? Ele tem a pesquisa, né, primeiro. Pesquisa, né? Aí você vai definir um tema aqui, né? Um tema. Você vai fazer pesquisa, junto, essas duas coisas estão relacionadas, né? Uma pesquisa e um tema. Na área de eletricidade, tá? Tem que estar relacionado ao nosso conteúdo, né? E tem muita coisa, né, relacionada ao nosso conteúdo. E você pode fazer um trabalho, tá? E esse trabalho aqui, ele vai ser ou teórico, ou prático, tá? Ou prático. Ele é um trabalho teórico ou prático, tá? De qualquer forma, você vai ter que sintetizar esse resultado em um relatório, né? Um relatório, tá? Então, a gente vai ter aqui até mais ou menos o meio do curso aqui, né, quando nós vamos fazer a primeira prova, né? Até o meio do curso, nós vamos ter, o meio da disciplina, nós vamos ter esse prazo aí para estabelecer aí, um pouco antes, né? Já estabelecer o tema, tá? Então, eu peço que vocês já estabeleçam, porque o prazo é muito curto, estabeleçam um tema, alguma coisa que vocês vão trabalhar, fazer esse projeto, né, esse relatório, e aí, a partir daí, você já começa as pesquisas e começa a fazer. Então, você pode fazer alguma coisa prática, ou apenas teórico, tá? No caso, só um minuto. Um minutinho, o celular está tocando aqui. No caso aqui de um relatório teórico, um problema teórico, você pode falar, eu quero estudar motores, eu quero estudar uma usina hidrelétrica, como que uma usina hidrelétrica funciona, a parte de alguma coisa de motores relacionado à agricultura, parte de motores elétricos, ou sistema de corrente alternada, sistema de corrente contínua, alguma coisa. Olha, você pode estar em aberto aqui, né? Nós temos muitos temas dentro desse campo da eletricidade, ainda mais quando se trata de aplicações, né, que estão relacionadas à área de vocês, tá? Então, tem muita coisa aqui que vocês podem fazer. Eu aconselho que vocês, se alguém tem algum conhecimento, conhece um pouco, eu aconselho bastante que vocês trabalhem com alguma coisa prática, envolvendo, por exemplo, programação. Por exemplo, Arduino, né? Uma programação. Por quê? Você, com o projeto de Arduino, você tem a relação com os sensores, né? E a parte teórica da eletricidade em si. Então, você pode montar um projeto relacionado a um sensor de temperatura, a um sensor de pressão, alguma coisa relacionada com seus interesses, e aí dentro disso daí você vai desenvolver a física da parte do eletromagnetismo que está relacionado, tá? E também, no Arduino também facilita, se você também quer montar, se você pode montar um projeto de um rádio, de qualquer outra coisa, tá? Mas analisem bem, tá, o tempo de vocês. Uma das coisas importantes de um projeto é que você tem que analisar o seu tempo, tá? Se vai ser possível realizar dentro desse tempo, se você não vai ter nenhum problema, tá? Então, esse projeto, ele vale aqui 30% da nota de vocês, ok? É uma quantidade boa, tá? Da nota, beleza? Ok, então, iniciando aqui sobre, já diretamente, que a parte histórica, tá? Aqui na parte histórica,
Eu vou adiantar alguma coisa aqui, o seguinte, tá? Para vocês, só para a gente ter um referencial, tá? Você tem o século, o século, opa, 17, 18, né? Os anos ali de 1700, né? E vai até 1800, né? Século 18. E aí, esse século aqui, né? Você vai ter o seguinte, o início aqui da parte teórica, né, da teoria do eletromagnetismo, tá? E aí depois você vem para o século XIX, né? 1800, tá? A 1900, tá? Aqui nós vamos ter um desenvolvimento tanto teórico, tá? Teórico, mas a parte muito, sabe, da parte prática e a aplicação, que é tecnologia, tá? Tecnologia, tá? Por quê? Vocês vão perceber nesses dois documentários, eu quero que vocês observem o seguinte, vocês olhem para esses dois documentários com esse olhar crítico da seguinte forma, que primeiro você vem a ciência básica, tá? Básica, tá? Primeiro a ciência básica. Entender o fenômeno, tá? Depois, já logo em seguida, algumas vezes é muito rápido, sabe? Quando é divulgado, logo em seguida vem as aplicações, a tecnologia, tá? Tá? A tecnologia. E a tecnologia, ela já vem logo em seguida, muitas vezes, tá? E nem sempre é a mesma pessoa que está ali com a ciência básica, que descobriu o fenômeno, que entendeu bem, é essa pessoa que faz, que desenvolve a tecnologia para a sociedade. Não é, sabe? Vocês vão perceber que algumas vezes sim, isso casa, mas na maioria das vezes não, tá? Por quê? Né? São perfis, né? A pessoa tem um perfil ele está descobrindo, né, entendendo o fenômeno em si, aquele perfil dele, de um cientista ali, de ficar estudando a base e tal, né, e ele entendeu o fenômeno, né, só que ele divulga, faz as grandes apresentações, que eram aquelas as apresentações na Royal Society e tal, aquelas grandes apresentações, né, ele divulga esse resultado, mas e alguém lá na plateia, ou depois fica sabendo, e vai ser, muitas vezes, uma outra pessoa que vai bater o olho naquilo e vai falar assim, nossa, isso daqui tem alguma aplicação. Eu vou tentar aplicar isso daqui e ganhar algum dinheiro com isso, tá? Então, é assim que funciona, né? Mas geralmente não são pessoas completamente desinformadas, são inventores, engenheiros, né? E são pessoas ali que têm um olhar, né? Um olhar mais clínico de entender, né? De ter essa sacada do que vai ser importante para a sociedade. Jogar aquilo com uma aplicação que vai ser útil para a sociedade, que as pessoas vão querer comprar aquilo, né? Então, são perfis diferentes, né? De pessoas que têm tem um olhar mais de ciência, e às vezes o outro, né, ele vai ter um olhar mais de inventor, um olhar mais para mercado, né, e são olhares diferentes, né, e sacadas incríveis. Às vezes, muitas vezes, você vê a situação onde o cientista, ele dá até a dica, ele fala, olha, isso daqui pode ter uma aplicação assim, assim, assado, algumas vezes ele fala, mas ele não tem o mínimo interesse de desenvolver aquilo ali. Vai ser outra pessoa que vai usar recursos, que vai buscar investidores, que vai correr atrás e vai desenvolver. Tá? Mas também acontece muitas vezes, né, que o cientista ele não tem a mínima ideia onde aquilo vai ser aplicado, tá? E vocês vão ver em alguns pontos aí, né, desse curso que, se a gente tiver a oportunidade, nós vamos discutindo, eu vou lembrando vocês de alguma coisa. Nesses documentários já vou mostrar algumas coisas nessa direção para vocês aí, vocês vão perceber isso. Eu quero que vocês já tenham essa visão aí, entre um cientista e um engenheiro empreendedor, um empreendedor, né, que vai ter uma visão, né, que vai ter investimento, vai ter riscos, né, e tem visão prática, insistência, né, para aquele negócio dar certo, né, e depois que deu certo e ficou rico, né, parabéns, né, não tem que as outras pessoas ficar choramingando porque não ganhou dinheiro, né, porque os riscos, né, e a potencialidade de cada um está sendo desenvolvido, ok?
Tá, aqui na garrafa de Leiden, né, foi desenvolvido ali na Holanda, naquela região, por esse professor aqui, um professor. Ele é um exemplo, ó, um projetinho simples, que os alunos, geralmente, da licenciatura, eles desenvolvem, né, esses projetos. Ele é um projetinho bem simples, e quando isso daqui foi descoberto, olha ali o ano ali que está aqui, ó, né, vocês observam o ano aqui, 1746. Aqui foi pela primeira vez, né, que foi possível armazenar a eletricidade, né. Já se tinha ideia, já se conhecia, né, a respeito da eletricidade, mas ninguém sabia como fazer esse armazenamento, tá? Armazenar a eletricidade. E a eletricidade foi armazenada aqui, tá? Dessa forma, né? Fala que foi meio acidental, mas não foi, né? Esse professor, ele estava investigando, né? Estava buscando. Então, não há acidente, né? Quando a pessoa está trabalhando bastante. Né? Foi um acidente, né? Um acidente que o Thomas Edison descobriu lá um dos materiais que deu certo na lâmpada, né? Um acidente depois de 2.000 tentativas, sei lá, né? Não é bem acidente, né? A pessoa está tentando ali, está correndo atrás, e aí conseguiu alguma coisa. Então, e aqui, isso daqui, logo que isso foi inventado, passou automaticamente para ir para chamava eletricistas, o pessoal, né? Fazia apresentações e tal. E qual que é o princípio aqui, né? Você separa a eletricidade por atrito, né? Entre um bastão, lã e alguma coisa, tá vendo? Você separa a eletricidade, você separa as cargas positivas das cargas negativas, tá? E aí o que acontece? Um fica mais eletrizado com cargas, por exemplo, negativa elétrons, outros com falta de elétrons, e com isso daí, tá? Ele está segurando aqui, você gera, você armazena aqui, né? Isso daqui é um capacitor, tá? Nós vamos depois estudar, tá? Um capacitor. Você tem um lado, por exemplo, positivo, lá, e o outro lado negativo. Quando você liga um capacitor entre os dois polos, ele, claro, vai entrar num curto-circuito, vai ter uma corrente elétrica circulando aqui, né? Você fechou ele, né? Você fechou, e aí você gerou um curto-circuito, beleza? Tá, então, esse é um capacitor, né, na verdade, uma ideia de um capacitor. Isso é muito simples de ser feito, né, você pode pegar uma garrafinha aqui do lado, né, esse aqui é papel alumínio, né, então esse aqui está entrando aqui dentro, né, da garrafa, aqui, parte metálica, tá, um fio, né, um fio metálico lá dentro, e esse potezinho aqui, ele está cheio de água, tá, então ele tem água aqui dentro, água aqui dentro, e ele separa. Então, você coloca por atrito, vai colocando nessa ponta aqui, e aqui vai ficar com uma carga, né? E aqui vai ficar com a diferença de potencial, tá? Separação de cargas. E por atrito, você vai atritando e vai colocando aqui. Atrita entre duas coisas, coloca aqui, encosta aqui. Vai, um bastão, pode ser um cano de PVC, né? E algum outro material ali, de lã, alguma outra coisa, tá? Você vai fazendo o atrito, né, um pano, alguma coisa, fazendo atrito, e vai gerando essa diferença de potencial, tá? E aí depois você dá choque nos seus colegas aí, tá? E a voltagem, tá? É uma voltagem bem alta, tá? E nós vamos discutir isso daqui nesse curso, né? Entender esses princípios, o porquê que você tem voltagens bem altas, né? Então você pode ter ali uma voltagem de, sei lá, um 20 kV, né, 20 mil volts aí, né, numa brincadeira dessa daqui, tá? E aí? Você sofreu uma descarga de 20 mil volts, você não vai morrer, né? Isso daqui sempre foi, os eletricistas da época lá, de 1700, século 18 e 19, eles faziam muito isso daí, sabe? Aplicando choque nas pessoas e tal, né? E faziam os shows deles. Esse aqui é um outro instrumento importante, que é o eletroscópio, tá? E você fazendo atrito no bastão, plástico, vidro, plástico, um bastão, você separa as cargas, tá? E com esse bastão já carregado, você aproxima desse eletroscópio aqui, que ele tem essa parte de cima, né? E aqui uma lâmina, né? Que ela pode abrir ou fechar. E nesse caso aqui, quando você encosta, você separa as cargas. Você atrai as cargas positivas, são atraídas pelas cargas negativas,
e aí isso daqui, as positivas fica desse lado, então ela abre o eletroscópio, tá? Isso aqui tem no laboratório de física, né, uma pena que a gente estamos afastados aí, senão levaria vocês do laboratório de física para fazer isso daqui. Isso é fácil de fazer também, tá? Você pode fazer em casa, aí com papel alumínio aqui, né? E atritando, né? Isso daí você vai ver essa diferença, tá? Ele abre, sabe, aqui, na extremidade. É uma forma de você medir a intensidade. Se abriu só um pouquinho, a carga é pequena, tá? Se abriu muito rápido, isso, que tem uma carga maior. Uma forma qualitativa, antes de ter os métodos quantitativos, tá? E aí, depois, uma vez que você afastou o bastão, ele volta ao normal de novo, tá? Mas agora, se você aterra, né? Você aterra a parte da positiva, você aproxima, agora que você aproxima, né? E o que, que vai acontecer? Quando você retirar o bastão, isso aqui vai ficar, porque ele trouxe cargas negativas para cá, tá? Mais cargas negativas. E aí você deixou eletrizado o seu sistema do eletroscópio. Dá de fazer vários experimentos, né? Que isso daqui foi feito, né, antes de você ter medidas mais qualitativas, quantitativas mesmo, né? Nós já vamos já para a parte quantitativa. Bem, esse daqui é o Van der Graaf, né? A gente tem lá no laboratório de física, não sei se tem em algum laboratório de engenharia, né? Alguns anos atrás, que eu não tinha nas engenharias, mas tem lá no laboratório de física, sabe? Esse aqui é atrito, tá? É uma correia que você fica atritando aqui, pode ser um PVC e algumas coisas, e uns fios aqui embaixo, né? Um rolete. E você coloca um motorzinho aqui para você não ficar rodando. Tem a manivela, né? Mas geralmente a gente tem um motor, né? Você liga, isso aqui roda e separa as cargas, tá? Você vai ter por atrito mesmo, tá? Esse atrito gera aqui, né? E essa diferença de potencial, ele pode ser até 30 mil, né, volts, né? 30 mil volts, tá? Então, vamos lá, 30 kV. É uma voltagem muito alta, tá? O que que acontece, né, se você estiver tomando banho, tá? Vamos colocar aqui, pessoal, você pode rir à vontade do meu desenho. Se você estiver tomando banho lá, banheiro todo molhado, água, né? E você colocar o dedo numa tomada lá na parede, né? Uma tomada que tem 127 volts, ou 127 volts. E aí, o que que acontece aí? Morre, pode escapar, vai levar um grande choque, não é? Vai levar um choque, tá? E agora? O que que acontece aqui? Por que que essa moça não morreu aqui, né? Ela está apalpando aqui 30 mil volts, tá? Por que que ela não morre? Ok? Então tá, essas são perguntas, né, que eu espero, assim, que vocês, até o final do curso, já ou nas próximas, vocês vão sair daqui e já vão pesquisar, vocês já vão responder, tá? Então são perguntas que eu quero que vocês respondam bastante com técnica, né, conhecendo, né, com fundamentação, né, entendendo, né, mais de eletromagnetismo, né? E aí você vai ter um diferencial seu, né, de conhecer a teoria eletromagnética, né, diferente, às vezes, de algumas pessoas que se diz que conhecem eletricidade e eletromagnetismo, mas conhece o básico, né, conhecimento de eletricista sem Senai, muitas vezes, né. Tá. Então, aqui nós vamos aprofundar nesses conceitos aí, tá, entre voltagem, corrente, tá, potência, nós vamos aprofundar nesse assunto aí, ok? Então, aqui já começa a entrar a parte quantitativa do nosso curso, né, da eletricidade. A eletricidade começou a ser quantitativa a partir da lei de Coulomb, né? Essa lei aqui, lei de Coulomb. E por que que ela passou? Porque aqui houve as condições, né,
para a gente medir, né, essa força, né, entender quanto que vale essa força, né. Isso aqui é uma balança de torção, tá? Essa balança de torção também, não sei se vocês lembram, lá do curso de Física 1 de vocês, ou 2, alguma coisa, acho que é o Física 1, que é para decidir, que ela foi usada por Cavendish para medir a densidade média da Terra, né, que ela traz lá para fazer as medidas da força gravitacional, né. E lá nós tínhamos o quê? Essa mesma balança nesse formato, só que foi pessoas diferentes, né? Eles inventaram diferente. O Coulomb, né, ele fez de uma forma separada, tá? Ele fez... historicamente, o Coulomb fez primeiro, tá? Aí, registros, assim, é o Coulomb que fez primeiro. Olha o ano aqui, o que nós estamos, 1784. Então, a partir daqui, as coisas começam a ficar, né, muito já, a gente entender melhor os fenômenos da eletricidade, tá? E olha só, então aqui você vai ter atração entre, se você tem cargas positivas, você vai ter uma repulsão. Negativo, isso todo mundo já sabia, tá? Negativo com negativo, também repulsão. Tá? Positivo com negativo, aí atração. Okay? Isso já era possível, o pessoal já conhecia isso devido ao eletroscópio, né? E já outros experimentos anteriores qualitativos, né? Mas foi a partir daqui que foi possível entender, né, usando a balança de torção. Vocês lembram lá do conceito de torque? Você tem um pêndulo, né? Aqui tem um momento de inércia, e a relação desse sistema aqui com a rotação de um ângulo alfa, né? Então, esse pêndulo de torção, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? E é a partir desse pêndulo que você consegue, né, calcular, né, além da constante elétrica, você também consegue calcular a densidade da Terra, né, entre atração gravitacional ou atração elétrica. Você pode escolher o tipo de experimento que você vai fazer, né, uma montagem muito parecida para a medida de G, tá? Então, você vai ter aqui que a força, ela vai ser um K, ela vai ter uma carga 1, por uma carga 2, né, dividido pela distância ao quadrado. Essa daqui é a lei de Coulomb, tá? A distância entre as cargas é a distância D, centro a centro, tá? Forma aqui, eu não estou colocando de forma vetorial, que nós vamos trabalhar depois aqui de forma vetorial, tá? Então, essa aqui é a lei de Coulomb, muito parecido, se vocês lembrar lá, com a lei da gravitação, né? Lá da força, você vai ter a constante diferente, G, que era M1 vezes M2, né, dividido por D ao quadrado, né? Também descoberta com a balança de torção, ok? Tá. Beleza. O que nós vamos ter que tratar também nesse curso, né? Depois nós vamos voltar ali. Nós precisamos entender direito essas equações aqui, que é a parte final lá do nosso curso, né? Terceira parte, para depois a gente entrar em circuitos em si. Tá? Então, o eletromagnetismo, ele está relacionado, né, com esses campos aqui, tá? É o campo elétrico, o campo magnético, a indução elétrica e a indução magnética, tá? São esses. Podemos, muitas vezes, alguns professores, ou na forma mais pessoal usual aí, coloquial, o pessoal usa tudo para campo, é tudo campo, né? Mas os nomes mais adequados, o nome técnico são esses aí. Existem os campos, o E e o H, e as indução, né, que são o D e o B, tá? E essas equações aí, depois de vocês verem os dois vídeos lá da história do eletromagnetismo, vocês vão perceber que essas equações, elas vêm devido ao Maxwell, tá? E ele unificou isso daí, ok? Mas foi o trabalho de muita gente, tá? O trabalho de muita gente. Essa é uma outra coisa que é importante a gente já sempre quebrando, né? Eu gosto de colocando isso. A gente quebrando essa ideia de que a ciência é feita por gênios, né? Pessoas, grandes gênios que fazem ciência, né? Quando você olha a história, né? Os historiadores da ciência mesmo, que trabalham sério, né? Você percebe que são pessoas que dedicaram a vida toda para avançar um pouquinho de alguma coisa, que amavam aquilo que faziam, e avançaram um pouquinho naquilo lá. E o restante foi todo feito por outras pessoas. Mas como que a maioria de nós não somos especialistas em história, né?
O que acontece? É mais fácil nos livros textos de colocar de uma forma simplificada, bem grotesca, e passa a ideia de que aconteceu grandes picos, né? O fulano de tal descobriu tudo, o outro fez outro, o Newton fez isso, tarará, não sei o que, o Einstein fez isso, e na verdade não é bem assim, né? As coisas são feitas por pessoas comuns, né? Trabalhando muito, alguns trabalharam a vida toda, né? Para avançar alguma coisinha, o outro veio um pouquinho mais, e outro daí teve uma sacada um pouco mais genial, e assim por diante, tá? Qualquer um pode fazer ciência, tá? E tanto qualquer um também, né? Se gosta, né? Quer fazer aquilo que você ama, né? Você gosta, você pode também ser um inventor, né? Você vai lá, é um engenheiro, né? Você vai trabalhar com aquilo, busca as suas ideias, você vai aperfeiçoando, você talvez com um pouco de sorte você consegue fazer um grande avanço, né? Alguma coisa ali que já estava na porta e ninguém tinha visto, né? A gente avança aos poucos. Então aqui nós temos a lei de Faraday, né? Que é um rotacional do E, do campo elétrico, né? É menos, né? dBdt. Aqui nós temos dois rotacional do H, né? Campo magnético, relacionado com correntes, que é a lei de Ampère, o divergente do D, que é a lei de Gauss, né? E o divergente do campo magnético, da indução magnética, que é lei de Gauss do campo magnético, né, em si, né? Tá? Então, aqui diz para nós que existe carga elétrica, aqui diz para nós que não existe carga magnética, e sim, não existe monopolos magnéticos, e sim dipolos, né? Porque o ímã, né, quando você separa um ímã, tem um ímã, né, que ele tem norte e sul, né? Você, não sei se já fizeram isso, você separa ele em dois pedaços, né, ele sai outros dois pedaços com norte e sul, né? Isso já é uma observação muito antiga, né? E aqui vai estar refletido aqui nessa lei aqui, tá? E aqui é quando nós estamos tratando de meios, né? Então, você pode colocar o vácuo, né? Ou você está trabalhando no vácuo ou no meio. Aqui, vácuo ou meio, tá? No meio. E é daqui também, dessas equações aqui, que você tira todas as consequências do eletromagnetismo, tá? Inclusive as ondas eletromagnéticas, né? Que foram previstas por Maxwell, tá? Previstas por Maxwell, comprovadas daí no laboratório por Hertz, né? E quando perguntaram para o Hertz qual que era, se tinha alguma aplicação na época, século XIX, aqui, final do século XIX, tá? Quase chegando no século XX. Perguntaram para ele, para o Hertz, né, que o Maxwell tinha previsto, né, as ondas eletromagnéticas usando essas equações. Aí o Hertz descobriu, né, o Sr. Hertz, né? Ele descobriu no laboratório, né, essas ondas. Perguntaram para ele, né, qual era a aplicação, né, se tinha alguma aplicação prática, ele falou que não sabia, né, e ele estava apenas comprovando a teoria do outro cientista, do Maxwell, né, que o Maxwell estava certo e ele encontrou no laboratório a onda, né. Mas não foi, foi pouco tempo depois, já tinha o Marconi, os outros, todo mundo já patenteando, né, o rádio e outros transmissores, e aí foi uma grande revolução, né. Ele não tinha ideia do que queria acontecer isso daí, né? Bem, é assim que é feita a ciência, né? É uma construção, né? Ok? Tá, então eu quero mostrando isso daqui para vocês, para saber onde que nós vamos chegar lá na frente, o que nós vamos ter que discutir. Então, vocês perceberam aqui que nós vamos precisar, tá, de conhecimentos, um pouco aqui de conhecimento básico, de rotacional, de divergente, tá? Esse conhecimento da álgebra vetorial, se não me engano é cálculo 3 ou 4, nós vamos precisar disso daqui, tá? Então, tá, e só voltando aqui, colocando a lei de Coulomb, né? Que é essa constante aqui, tá? Então, nós temos aqui essa constante K, e essa constante K, ela está relacionada com 1 sobre 4π epsilon, tá? Esse epsilon, se esse epsilon for o epsilon zero, que geralmente é o que nós encontramos, na maioria, você está discutindo assim, a atração entre cargas, tipo uma carga positiva e uma carga negativa, né? Qual é essa força? Né? No vácuo, tá? E aqui tem um vácuo, tá? Esse vácuo feito dentro de um tubo aqui, vácuo. Aí, como é vácuo,
aí esse epsilon, tá, é igual ao epsilon zero, ok? E ele tem esse valor aqui, 8,854 vezes 10 a menos 12. Tá? Então, ele vai ter esse valor aqui. Okay? Mas, se caso não for o vácuo, for um vidro, um outro material, tá? A lei de Coulomb, ela muda, ok? Ela tem um outro valor aqui, beleza? Nós vamos fazer alguns exercícios, vamos usar o vácuo mesmo, né? Mas é importante que vocês saibam disso, tá? Que tem essa diferença. O valor do K, então, ali, se você substituir o vácuo, você está trabalhando no vácuo, o valor do K para o vácuo, tá? Para o vácuo, é esse valor aqui, 9 vezes 10 a nona, beleza? E se você observar aqui, ó, essas unidades aqui é Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Coulomb é uma homenagem ao próprio Coulomb, né? A unidade de carga elétrica, tá? Você percebe por que é escrito dessa forma, né? Porque a própria fórmula da força é escrito dessa maneira aqui, tá? Ok? Então, vamos lá, só para a gente entender um pouco melhor aqui. Se você tem, por exemplo, uma carga aqui, positiva, tá? E você tem uma outra carga positiva aqui, ok? E aqui, você tem uma carga, vamos colocar a carga negativa, tá? Uma carga negativa aqui. Então, vamos chamar desse daqui, essa aqui 1, tá? Essa daqui 2, e essa daqui 3. Okay? O que nós vamos... Eu vou fazer uma pergunta. Qual é a força, né, sobre essa carga 3 aqui? Tá? Qual é a força, né, sobre essa carga 3? Beleza, vamos tentar encontrar qual é a força sobre essa carga 3. Ó, essa carga positiva aqui, se eu ligar ela por uma linha reta, eu vou colocar aqui para a gente fazer o seguinte. A gente está lidando com um triângulo aqui, tá? Esse daqui tem uma distância D1, e esse aqui é uma distância D2 desse triângulo, beleza? Ok. Essa distância aqui, o D3, vamos chamar vamos chamar D3 aqui, tá? Mas pode usar uma nomenclatura melhor, depois a gente ajusta. Ó, essa força aqui, ó, entre 1 e 3, ela é repulsiva, então ela vai ser um vetor, tá? Um vetor, vamos colocar de forma vetorial, um vetor que está apontando nessa direção aqui. E esse vetor, ele é o quê? Ele é o K, né? O valor de K, 9 vezes 10 a nona, né? Que eu estou colocando ali na página anterior, vezes o valor da carga 1, multiplicado pelo valor da carga 2, né? São dois positivos, né? Dividido por D2 ao quadrado, né? D2 ao quadrado, ok? Distância ao quadrado, não sei se, até eu estou lembrando que não sei se eu coloquei distância ao quadrado anterior ali, tá? É distância ao quadrado, né? E qual que é a direção? Essa direção aqui, tá? Vamos chamar de... Vamos deixar aqui, vamos chamar de I, tá? Uma direção I, para cá, beleza? Então vamos fazer assim, nosso sistema de referência aqui. Para cima é J, e para cá é I, beleza? Vetores unitários. E aqui 90 graus. Então, para cá na direção I. Ok. Agora vamos analisar qual é a força dessa carga 2 na 3. A carga 2 na 3, a carga 2 é negativa e a carga 3 é positiva. Então vai ser uma força de atração. Tá? E essa força vai ser um vetor também, de atração. Ok? Então, olha só, você tem que encontrar esses ângulos aqui, né, para você fazer essa decomposição dessa força, tá? Então, essa força ela vai ter uma decomposição para cá, né, vamos chamar uma Fx aqui, né, Fx para cá, e na vertical uma Fy, tá? Na vertical aqui. Então, essa força, vamos chamar força 2 na 3. E essa força aqui é força 1,
3, tá? 1, 3. E a força 2, 3, ela tem o quê? Ela vai ter uma componente, uma Fx, tá? Uma componente de Fx, que é negativo na direção I, menos na direção I. E ela vai ter uma outra componente, que também é negativo na direção J, que está apontando para baixo aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, só borracha, tá? Vou apagar aqui. Ela vai ter menos, né? Uma parte dessa componente aqui, Fy, né? Na direção J, tá? Ok, beleza. Então, olha só, nós temos um vetor que está apontando numa direção, né? Opa, vou colocar uma outra cor aqui. Está apontando numa direção, aqui, e o outro que está apontando na outra direção. Como que nós vamos somar isso daqui? Né? Qual vai ser a força resultante sobre 3? Tranquilo, tá? A força resultante, né, sobre 3 é a soma da força F13, tá, mais a força F23. Okay? Você soma. Okay? Essa força aqui, ó, que é a força 13, só tem uma componente X, né? Ela só tem uma componente na direção X, né? Aqui. Mas essa outra aqui, ela tem duas componentes, tá? Uma componente aqui na X, né, e outra componente aqui na Y. Você soma vetores, ok? Uma soma normal de vetores. Ok, bem, como que você vai descobrir quais são os valores dessas componentes aqui? Tá, primeiro você vai encontrar qual é o módulo disso daqui, não é? Módulo, né? O módulo dessa força aqui, ela vai estar relacionado apenas com a intensidade, tá? A intensidade dessa força aqui, o módulo, ó, módulo da força. Vamos pegar aqui. Módulo da força 2, 3, tá? O módulo dessa força é igual ao quê? O K, né? Que é a constante, 9 vezes 10 a nona, daí multiplicado por carga 2, carga 2, multiplicado pela carga 3, dividido pela distância, o D3, tá? D3 ao quadrado, tá? Isso daqui é o módulo, beleza? Esse módulo aqui, ele vai ter que ser decomposto aqui, que aqui vai ter um ângulo, ok? Um ângulo θ, tá? Então, você tem que decompor esse módulo da força em Fx e esse módulo da força em Fy, ok? Tá? Você tem que fazer essa decomposição aqui. Então, vou colocar aqui alguns valores aqui para vocês. Aqui. Ó, D1 igual, vamos colocar 4, vamos lá, 3, D2 igual a 4, e aí, se você tem D1 e você tem o D2, você já descobre quem é o D3, tá? Teorema de Pitágoras, ok? Você descobre D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado, você vai ter a hipotenusa que é ao quadrado, vai ser igual a D3 ao quadrado, tá? Então, você já descobre. E se você tem o valor do D1 e do D2, você já descobre quem que é esse ângulo aqui, não é? Se você tem, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, vai ser a tangente desse ângulo, né? Se você, olha lá, D1 dividido por D2 vai ser igual ao quê? Tangente, né, de θ, ok? Uma vez que você tem o valor de D1, tem o valor de D2, você sabe qual que é o ângulo, você descobre qual que é o ângulo θ, beleza? Arco tangente, ok? Ou pode fazer por cosseno, por seno, sem nenhum problema, né? Uma vez que você descobriu qual que é o ângulo em si, θ, você pode pegar esse valor da força aqui e fazer a decomposição, tá? Você vai ter o que aqui, ó? O f de x dividido pelo módulo da F23, tá? Esse daqui, ó, o f de x dividido pelo módulo da força F23 vai ser o quê? Esse sobre esse aqui é o cosseno de θ.
O seno de θ. Você vai descobrir quem que é o f de x. Quem que é o f de y? O f de y vai ser dividido pelo módulo da força F2, 3. Você vai descobrir o seno de θ. Ok? Uma vez que você tem o f de x e o f de y, você pode substituir e encontrar qual é a força resultante. Ok? De soma vetorial. Tá? Que vai ser alguma força que vai estar mais ou menos nesse quadrante aqui, né? E você soma esses dois vetores aqui. Um está puxando para baixo, o outro para cá, vai ser alguma coisa nesse quadrante aqui. Ok? Tá, beleza. Aí vocês coloquem os valores aí. Vamos colocar um valor de carga aqui para vocês depois resolver. Carga 1. Vamos colocar 2 Coulomb. Carga 2, 3 Coulomb. Carga 1, carga 2, carga 3. 3 Coulomb também, beleza? Então, você tem esses valores, né? Com isso daqui, vamos ver, já está completo. Você pode calcular o valor da força resultante sobre essa partícula aqui. Então, se a força resultante vai ser nessa direção aqui, nós sabemos que, para você saber qual vai ser a aceleração para essa direção aqui, que vai causar, você usar a segunda lei de Newton, né? Que vocês lembram lá, né? Força resultante, né? Se você tem a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Né? Você pode calcular também qual vai ser a aceleração nessa direção, tá? Aí, desde que eu coloquei a massa da partícula 3, né? Mas eu não vou colocar aqui a princípio, tá? Depois nós vamos fazer alguns exercícios que a gente coloca também a massa da partícula, tá? Então, eu vou colocar para vocês na lista e no questionário alguns exercícios desse tipo aqui, tá? Colocando 2 cargas, 3 cargas, 4 cargas, uma no centro, tá? Para vocês fazer composição vetorial e calcular a lei de Coulomb dessas cargas, ok? Um outro assunto aqui que eu queria tratar nessa aula com vocês já é o campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico, ele é muito devido ao Faraday, tá? Faraday, ele teve essa intuição, sabe, do campo elétrico, né? Teve toda essa intuição, mas muitos não aceitavam muito bem essa ideia, sabe? Porque uma coisa muito estranha, né? De você estar falando de algo invisível ali que você não vê, né? Mas era óbvio para o Faraday, né? Quando ele via essa ação de força à distância ali, ele não tinha porquê, né? Não tinha contato, né? Então tinha que ter alguma coisa ali entre as cargas, né, que estavam provocando isso daí, né? Então, Faraday, ele teve essa intuição a respeito do campo magnético, do campo elétrico em si, né, mas ele não conseguiu. Faraday, ele não era bom matemático, né, ele não tinha muito conhecimento de matemática, então ele não conseguiu chegar no que Maxwell depois, né, conseguiu, com um grande conhecedor de matemática, ele conseguiu fazer, tá? Então, Maxwell, ele vai depois colocar de forma bem clara, né, e resolver esse problema, né, e colocar a ideia de campo, tá? De campo elétrico. O campo elétrico, você tem aqui, é um vetor, né, que ele vai estar relacionado com versura aqui radial, né, no caso de uma carga pontual, tá? Então, colocando aqui no campo elétrico de uma carga fonte. Então, o que você vai ter aqui? Vai ter uma carga, por exemplo, positiva, ela irradia como uma fonte campos elétricos de forma radial, tá? É um campo. Em matemática, esse campo, né, ele tem, nós entendemos assim, como um campo vetorial. O que é um campo vetorial? Ele é um campo que, se você coloca num espaço vetorial, vamos colocar x, y e z, né? Você vai ter o que aqui? Você vai ter, para cada ponto do espaço, cada ponto do seu espaço, você vai ter um vetor, tá? Então, esse vetor depende desse ponto aqui, tá? Para cada ponto do espaço, você tem um vetor. No outro ponto, você tem outro vetor, tá? Que é o P1, né? P1. Um P2,
o vetor ele é diferente, né, E2. Então, para cada ponto do espaço, você tem um vetor. Essa é a ideia de um campo vetorial. Para cada... Aí você tem outro campo que a gente também trata, que são os campos escalares, né? Para cada ponto do espaço, você tem um número real, né? Ou um número complexo, né? Esses daí são campos escalares, né? Mas o campo vetorial é o seguinte, para cada ponto do espaço, você tem um vetor, né? Isso é um campo, né, vetorial, tá? Esse campo vetorial ele pode ser escrito nas coordenadas x, y, z. Aí, se são nessas coordenadas, ele vai ter uma escrita aqui, né? E de x, y e z, né? Mas ele também pode ser escrito em coordenadas esféricas, igual é o caso que eu estou escrevendo aqui, tá? Esse aqui é coordenadas esféricas. E ele pode ser escrito em termos de r, θ e φ, né? Então, coordenadas esféricas, tá? Então, peço que vocês, tá, revisem, e eu vou fazer depois com vocês aqui nas próximas aulas, uma revisãozinha também, para a gente passando dos sistemas de coordenada, né, que nós vamos estar usando aqui, beleza? Mas não vou ter tempo de aprofundar, então, dê uma olhada nos sistemas de coordenadas aí, para a gente poder avançar e vocês entenderem bem o que está sendo colocado aqui. O campo elétrico, ele é definido em termos aqui, ó, da força, né? Você tem, no caso de uma carga elétrica, a força em relação ao campo elétrico, você tem essa relação. Uma vez que você tem uma carga elétrica num ponto aqui, e ela estiver sobre um campo, né, um campo elétrico, ela vai sofrer uma força, tá? Uma força elétrica, tá? Uma força elétrica, que vai ser o valor da carga elétrica multiplicado pelo campo elétrico, tá? Esqueci de colocar aqui, no caso de uma carga negativa, esse campo vai estar entrando, tá? Na carga. Okay? É um campo entrando. Tá? Oh, desculpa aqui, ficou feio aqui, né? Forma radial, tá? E aí nós temos outros campos elétricos que nós vamos analisar também, né? De plano, de esfera, de várias outras simetrias, tá? Cilíndricas, que são outras simetrias. Por isso que a gente precisa de um pouco sobre estudo de coordenadas para que vocês consigam aí avançar, tá? Então, eu vou passando aqui, vamos pensar aqui num exemplo bem simples, né? Para a gente pensar a respeito de campo elétrico, né? Então, o exemplo mais simples aqui, você pode ter dado um valor de um campo, né? Dado um valor de um campo elétrico, e ele pode ser dado aqui, vamos colocar aqui, 2 na direção I, mais 3 na direção J, tá? Esse aqui é um campo elétrico constante, tá? Isso aqui não está variando ponto a ponto, é um campo constante. Como que a gente representa esse campo aqui, nesse caso aqui, constante, né? Esse campo constante, vamos colocar um sistema de referência aqui para nós, tá? Você coloca um sistema de referência, vamos colocar I nessa direção, que é uma direção X, tá? O J nessa direção, que é a direção Y, né? E nós vamos ter um campo elétrico aqui. Esse campo elétrico, ele em qualquer ponto desse espaço aqui, em qualquer ponto, ele vai ser um valor, ele vai ser o quê? Um ponto P. Ele vai ter uma componente 2 na direção I, então vamos mandar aqui, ó, 2, uma componente 2 na direção I, indo na direção I, tá? Ele vai ter uma componente 3 na direção J, um pouco maior, 1, 2, 3 na direção J, aqui 1, 2 na direção I, 3 na direção J subindo. Então esse é o vetor, tá? Do nosso campo elétrico aqui, ok? Esse é o nosso vetor. Então qualquer ponto do espaço aqui, ele vai ser esse vetor. Nós poderíamos ter um campo elétrico que ele varia, tá? Ele é variável. Então, vamos lá. Se eu tenho um campo elétrico que ele é igual assim, vamos colocar aqui. Um campo elétrico que depende de X e de Y. Né? E ele é X na direção I, mais Y na direção J, ok? Como que vai ser esse campo aqui no nosso plano, tá? X no plano Y. Olha só, no centro, você vai ter o quê? X igual a 0, Y igual a 0, o valor do campo aqui, E é igual a 0, tá? No centro. Então, o campo vale 0. Se eu se afasto um valor aqui, né?
unidade 1 aqui, 1 na direção x. 1 na direção x e 0 na direção y, esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, o campo vai valer o quê? 1 na direção y, mais 0 na direção j. Então, vai dar só 1 na direção y. É um vetor que aponta 1 na direção y, tá? Esse vetor. Ah, bem, eu quero saber agora nesse ponto aqui, que ele é 1 na direção y, mais 1 na direção j também, tá? Nesse ponto aqui, eu quero saber quanto que vale o campo. Bem, aqui nesse ponto aqui, ele vai valer 1 na direção y, eu ando 1 na direção y, e mais 1 na direção j. Ele vai valer isso daqui, tá? Esse é o vetor aqui. Ah, professor, agora vou olhar o seguinte. E esse lado aqui, ó, ele é menos 1 na direção y e menos 1 na direção j. Quanto que ele vale esse ponto aqui? Bem, olha só. Vamos ter que andar menos 1 na direção y, ele vai ter que andar menos 1 para cá, tá? E aí andar menos 1 na direção j. Menos 1 na direção j é descendo, menos 1. Ele vai estar apontando para cá, ok? E à medida que ele vai afastando, o vetor vai ficando maior, entendeu? Então, ele é um campo que ele começa com vetorzinhos pequenos e depois ele vai ficando vetores grandes, tá vendo? Vetores pequenos, depois vai ficando vetores grandes, tá? Afastando, tá? Esse é um campo que, à medida que nós estamos afastando, né, do centro, ele está ficando com mais intensidade, tá? Esse já não é o campo elétrico de uma partícula, tá? Se vocês observarem lá, nós vamos ter o seguinte, no caso de uma partícula, tá? De uma carga pontual. Uma carga pontual, nós vamos ter o quê? Ela no centro, por exemplo, aqui. No centro, aqui, x, y, né? E vamos colocar, vamos colocar x, y e z. Para estar na ordem certa, né? X, y, z, ordem correta. Essa carga nesse ponto aqui, ela obedece o quê? Qual que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb é força igual a K, que é carga 1, carga 2, né? Seria aqui dividido por distância ao quadrado, né? E de R. O campo elétrico, você coloca qual é a carga que você quer aqui, ó. Eu quero a carga 2 que está aqui, a carga 1 que está aqui, ok? Se a carga 1 é fonte, você não está colocando a lei de Coulomb, ela estaria a carga 2 aqui num ponto, tá? Uma carga 2 aqui. Eu retiro a carga 2, né? Porque eu coloco a força dividida pela carga 2, né? O campo elétrico é o quê? Força dividido pela carga. Então, lá está a carga 2. Tiro a carga 2 pela força, divido, você vai ter o campo elétrico. O campo elétrico vai ser carga 1 dividido pela distância ao quadrado na direção E de R, radial. Ok. Como que isso daqui fica? Nós podemos colocar essa distância aqui, uma distância D aqui, em coordenadas cartesianas, né? Vai descer aqui no plano, né? Vai ter uma componente x, uma componente y e uma componente z na altura, tá? Então, como que é um vetor geral em coordenadas cartesianas? Você vai ter o vetor R, ele é o quê? X, né? Ali nós estamos chamando de D, né? D. Tá, tanto faz. D, x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Okay? Qual que é o módulo disso daqui? O módulo do D, né, do R, né, é igual a raiz de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Okay? Tá? Então, isso daqui é o nosso módulo do nosso vetor. Tá? Beleza, ok. Uma vez que nós temos o módulo do nosso vetor aqui, a gente pode fazer o módulo ao quadrado. Então, se você tem o módulo do nosso vetor ao quadrado, que é o nosso d aqui ao quadrado da fórmula, tá? Você tem o d, que é o d ao quadrado, o módulo dele ao quadrado. Você elevar isso daqui ao quadrado, você vai ter o quê? Isso daqui elevado ao quadrado. Corta a raiz, você vai ter x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Ok? Então, você pode começar agora a desenhar esse campo aqui, tá? Você desenha esse campo, E de x, y e z. Ele vai ter uma constante, o valor da carga que está lá na origem, tá? Na direção E de R, tá? Está saindo aqui.
e você vai ter x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Okay? Quando você vai colocando a origem, ó, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, vai dar um problema, tá? Você vai ter que, para conseguir fazer esse gráfico aqui, a origem tem uma divergência, tá? Você vai ter um problema na origem, tá? No zero, o campo vai ser infinito, porque está em cima da carga. Então, você vai ter que tirar a origem aqui, vai colocando nos simuladores, nos programas que vocês usam para fazer gráficos, né? E começam a desenhar esse gráfico aqui, mas a partir de um valor pequeno, porque você não pode colocar zero, né? O valor zero, essa função aqui, ela diverge para o valor zero, né? Vocês vão perceber. Mas é muito forte, né? O campo em zero. E o campo, ele vai caindo para cada variável, tá? À medida que você vai afastando para cada variável. Você pega uma variável x aqui. O campo, ele começa muito forte e depois ele vai caindo, tá? Então, isso daqui é a lei de Coulomb, né? O campo elétrico, você consegue entender dessa forma, tá? Tanto o campo quanto a força, tá? Ela decai sob o inverso da queda do raio ao quadrado, tá? Distância, tá? Vai decaindo. Depois eu vou colocar para vocês na lista algumas coisinhas aí para vocês, tá? Calcular, que é nessa mesma direção ali, tá? Então, não tem muita diferença quando se fala de vetor para campo elétrico e campos e força elétrica, tá? A diferença é que você vai ter você tem um ponto, tá? Então eu posso fazer um exemplo daquilo lá, tá? Eu coloco uma carga aqui, uma carga negativa aqui, tá? Escolho um ponto aqui, tá? Um ponto P, tá? Um ponto P. Passo as distâncias para vocês desse ponto P, de tudo isso daqui, e peço para vocês calcular nesse ponto aqui o campo elétrico, tá? Então a gente já pode desenhar mais ou menos qual que vai ser o campo elétrico, tá? Olha, o campo elétrico da carga positiva nesse ponto é um vetor que sai para cá, ó, radial, né? O campo elétrico dessa carga aqui nesse ponto é a negativa, então está entrando na carga, é para cá, tá? Opa, só um minutinho aqui. E aí, o que você tem? Você tem um campo elétrico para cá, e você vai ter que encontrar qual é o resultante, né? Mesma coisa, tá? Qual é o resultante? A soma desses dois vetores aqui, tá? O mesmo procedimento, tá? Vetores, fazer decomposição de vetores, encontrar os ângulos, tá? E depois somar vetores para encontrar os vetores resultantes, ok? Então, como que nessa parte envolve álgebra vetorial, tá? É um conteúdo que provavelmente vocês já viram nas disciplinas anteriores, e aqui vai ter uma coisa além, que é a física, né, que é o conceito em si, tá? Eu já vou supor que vocês sabem, né? Eu vou colocar os exemplos aqui de somas vetoriais para vocês, tanto de força quanto de campo elétrico, e depois nós vamos resolver, né? No momento a gente se encontramos e eu vou discutir com vocês quais foram as dificuldades, né? Coloco aqui para vocês, para a gente resolver, para ver se está tendo alguma dificuldade, a gente volta e vamos resolvendo parte a parte, para ajudá-los aí a entender o conteúdo, ok? Tá. Qual que é um conteúdo também que nós vamos precisar, que esse daqui não é para essa semana, né? Tanto isso aqui quanto equações de Maxwell eu estou colocando. Estou dando uma visão geral para vocês, tá? E nós iremos, que vai ser muito necessário, tá? É o teorema da divergência, né? E o teorema de Stokes, ok? Então, nós vamos precisar dos teoremas do cálculo, tá? Cálculo integral e diferencial, para a gente entender. Então, aqui é só um exemplo aqui, tá? A gente pegando a primeira equação de Maxwell, e nós vamos trabalhar com chama lei de Gauss, tá? Já nas próximas aulas. E a lei de Gauss vai estar relacionada com essa primeira equação de Maxwell, tá? E essa é uma equação diferencial, né, parcial, mas nós vamos trabalhar com ela na forma integral, tá? Então, nós vamos precisar dela de ir para a forma integral. Ok? Então, vocês vão precisar dos teoremas, tá, do cálculo. Então, olha aqui, só para ter uma visão geral, né, quais os teoremas que eu estou falando para vocês, que vocês já vão olhando, que vocês vão precisar, né? Esse teorema da divergência, tá? Teorema da divergência do cálculo, e o teorema de Stokes, tá? Esses dois teoremas. Então, cálculo 3 ou 4, não sei qual que está aí para vocês, tá? E
a partir desses dois teoremas, nós vamos obter as leis todas do eletromagnetismo. Todas as leis do eletromagnetismo, a partir dos teoremas, desses dois teoremas, usando as equações de Maxwell, tá? A gente encontra as leis. Okay? Então, álgebra vetorial, né, vocês precisam, façam uma revisão aí, né, busque entender melhor as álgebras vetoriais, ok? E o cálculo também de álgebra vetorial. Ok, pessoal? Vou parar aqui. E aí? Deixa eu parar a gravação aqui, pessoal.